prendam todos os inocentes. A corrupção e a injustiça prevalecerão. A paz seja convosco. Bem-vindo ao canal Vanguarda Bíblica. O vídeo de hoje vai mexer com estruturas espirituais profundas. Vou falar sobre algo que poucos pastores têm coragem de abordar do púlpito: os principados infernais específicos que dominam territórios no Brasil. Não estou falando de teoria teológica abstrata. Estou falando de entidades demoníacas reais, organizadas hierarquicamente, que receberam do próprio Satanás a missão de manter nosso país em trevas espirituais específicas. Vocês já se perguntaram por que o Brasil, sendo o segundo maior país cristão do mundo em números absolutos, ainda enfrenta problemas tão profundos e sistemáticos? Por que certas maldições parecem ser nacionais? Por que alguns pecados são tão arraigados em nossa cultura que atravessam gerações? A resposta está na guerra espiritual territorial que poucos compreendem. Hoje vou revelar, com base bíblica sólida, quais são os 7 principados demoníacos que mais atuam sobre nosso território nacional, como eles operam e, mais importante, como podemos combatê-los através da oração estratégica e guerra espiritual bíblica. Se você está preparado espiritualmente para esta revelação, ativa o sininho e fica até o final, porque você vai aprender a orar de forma estratégica pela libertação do Brasil. Bloco 1. O fundamento bíblico da guerra territorial. Primeiro, preciso estabelecer o fundamento bíblico para que vocês entendam que não estou falando de fantasia, mas de realidade espiritual. A hierarquia demoníaca nas Escrituras. Em Efésios capítulo 6, versículos 11 e 12, o apóstolo Paulo revela a organização do mal. Revesti-vos de toda a armadura de Deus, para que possais estar firmes contra as astutas ciladas do diabo. Porque não temos que lutar contra a carne e o sangue, mas sim contra os principados, contra as potestades, contra os príncipes das trevas deste século, contra as hostes espirituais da maldade, nos lugares celestiais. Paulo não está falando genericamente. Ele usa 4 termos específicos que revelam uma hierarquia militar demoníaca: principados, arcai, demônios territoriais de alto escalão, potestades, exousiai, autoridades demoníacas regionais, príncipes das trevas, cosmocratores, governadores mundiais das trevas, hostes espirituais, pneumática, exércitos de demônios executores, Daniel e a guerra territorial. O profeta Daniel nos dá o exemplo mais claro de guerra espiritual territorial. Em Daniel capítulo 10, versículos 12 e 13. Então me disse: não temas, Daniel, porque desde o primeiro dia em que aplicaste o teu coração a compreender e a humilhar-te perante o teu Deus, são ouvidas as tuas palavras. E eu vim por causa das tuas palavras. Mas o príncipe do reino da Pérsia me resistiu 21 dias. E eis que Miguel, um dos primeiros príncipes, veio para ajudar-me, e eu fiquei ali com os reis da Pérsia. Aqui vemos claramente: o príncipe da Pérsia era um demônio territorial sobre aquela nação. Havia guerra espiritual real nos lugares celestiais. A oração de Daniel mobilizou anjos de guerra. Territórios geográficos têm príncipes demoníacos específicos: Jesus e os territórios demoníacos. O próprio Jesus reconheceu territórios demoníacos. Em Mateus capítulo 12, versículo 43. E, quando o espírito imundo tem saído do homem, anda por lugares áridos, buscando repouso, e não o acha. E em Lucas, capítulo 4, versículos 5 e 6, quando Satanás tentou Jesus, e o diabo,
levando-o a um alto monte, mostrou-lhe num momento de tempo todos os reinos do mundo. E disse-lhe o diabo: dar-te-ei a ti todo este poder e a sua glória, porque a mim me foi entregue, e dou-o a quem quero. Satanás tem autoridade territorial real sobre reinos e nações não consagradas a Deus. O Brasil como território espiritual. Nosso país não é exceção. Como toda nação, o Brasil está sujeito a principados territoriais. A diferença é que podemos identificá-los e combatê-los através de oração estratégica e guerra espiritual bíblica. Em 2 Crônicas, capítulo 7, versículo 14, Deus promete: e se o meu povo, que se chama pelo meu nome, se humilhar e orar e buscar a minha face e se converter dos seus maus caminhos, então eu ouvirei dos céus e perdoarei os seus pecados e sararei a sua terra. Deus pode curar nossa terra, território físico e espiritual. Bloco 2. Metodologia para identificar principados. Mas como podemos identificar quais principados específicos operam sobre nosso território? Existe uma metodologia bíblica. Os 5 indicadores bíblicos. Para identificar principados territoriais, devemos observar: 1. Pecados sistêmicos e generacionais. Pecados que se repetem em famílias, regiões e gerações específicas revelam fortalezas demoníacas estabelecidas. 2. Padrões culturais contrários à palavra. Aspectos da cultura nacional que sistematicamente contradizem princípios bíblicos mostram influência demoníaca organizada. 3. Resistência espiritual concentrada. Regiões onde o evangelho encontra resistência desproporcional ou onde igrejas enfrentam ataques similares. 4. Manifestações sobrenaturais do mal. Atividade demoníaca, ocultismo, religiões pagãs concentradas em determinadas áreas. 5. Maldições históricas. Eventos históricos de derramamento de sangue inocente, pactos com trevas ou rebelião sistemática contra Deus. A pesquisa espiritual. Durante anos estudei padrões espirituais sobre o Brasil através de análise de dados estatísticos sobre pecados nacionais, consulta a pastores e missionários de diferentes regiões, estudo da história espiritual brasileira, observação de padrões demoníacos em libertação ministerial, discernimento através de oração e jejum. O resultado identifica 7 principados principais que operam de forma coordenada sobre nosso território. Advertência metodológica. É importante esclarecer: não estou conversando com demônios ou usando métodos ocultistas. Tudo é baseado em observação de frutos espirituais, análise de padrões bíblicos, discernimento através do Espírito Santo, confirmação através da palavra de Deus. Como Jesus disse em Mateus capítulo 7, versículo 16: pelos seus frutos os conhecereis. Bloco 3. Os 7 principados identificados. Agora vou revelar os 7 principados principais que identifiquei operando sobre o Brasil. Principado 1. Religiosidade sem poder. Área de atuação: igrejas mornas, formalismo religioso, cristianismo cultural, manifestações, igrejas cheias, mas sem transformação social, cristãos que professam fé, mas vivem como mundanos, religiosidade baseada em tradição, não em relacionamento com Deus, resistência ao mover do Espírito Santo. Base bíblica: Apocalipse capítulo 3, versículos 15 e 16. A igreja de Laodiceia: conheço as tuas obras, que nem és frio nem quente. Quem dera foras frio ou quente. Assim, porque és morno e não és frio nem quente, vomitar-te-ei da minha boca. Como combate: busca pela presença de Deus, avivamento genuíno, radicalidade cristã. Principado dos: corrupção e injustiça. Área de atuação: governo, sistema judiciário, negócios, relações sociais, manifestações, corrupção sistemática em todas as esferas, impunidade para poderosos, injustiça social gritante, jeitinho brasileiro como forma de vida. Base bíblica: Isaías capítulo 1, versículo 23. Os teus príncipes são rebeldes e companheiros de ladrões. Cada um deles ama as peitas
e correm após salários. Não fazem justiça ao órfão, e não chega perante eles a causa das viúvas. Como combater? Oração pelos governantes, integridade pessoal, justiça social cristã. Principado 3. Imoralidade sexual. Área de atuação: família, juventude, entretenimento, educação. Manifestações: destruição da família tradicional, promiscuidade normalizada, ideologia de gênero nas escolas, pornografia como epidemia nacional, prostituição e exploração sexual. Base bíblica: Romanos capítulo 1, versículos 24 a 27. Por isso também Deus os entregou às concupiscências de seus corações, à imundícia, para desonrarem seus corpos entre si. Como combater? Pureza sexual, fortalecimento da família cristã, educação bíblica. Principado 4. Pobreza e miséria. Área de atuação: economia, trabalho, distribuição de renda, manifestações. Pobreza extrema em país rico em recursos, mentalidade de escassez, preguiça e falta de visão empreendedora, dependência de programas governamentais. Base bíblica: Deuteronômio capítulo 8, versículo 18. Antes te lembrarás do Senhor teu Deus, que Ele é o que te dá força para adquirires poder, para confirmar o seu pacto, que jurou a teus pais, como se vê neste dia. Como combater? Mentalidade de prosperidade bíblica, trabalho diligente, generosidade. Principado 5. Violência e morte. Vão, espalhem a morte e a discórdia, iniciem as guerras entre as facções. Criminalidade, guerra urbana, femicídio, suicídio. Manifestações: altas taxas de homicídio, violência doméstica, guerra entre facções, cultura de morte, aborto, eutanásia. Base bíblica: João, capítulo 10, versículo 10. O ladrão não vem senão a roubar, a matar e a destruir. Eu vim para que tenham vida, e a tenham com abundância. Como combater? Valorização da vida, paz de Cristo, ministério de reconciliação. Principado 6. Idolatria e sincretismo. Área de atuação: religiosidade popular, festas culturais, superstições, manifestações, mistura de cristianismo com religiões afro-brasileiras, idolatria católica, santos, imagens, superstições populares, festas pagãs cristianizadas, carnaval, festa junina. Base bíblica: 1 Coríntios capítulo 10, versículo 20. Antes digo que as coisas que os gentios sacrificam, as sacrificam aos demônios, e não a Deus. E não quero que sejais participantes com os demônios. Como combater? Adoração pura, quebra de objetos de idolatria, ensino sobre exclusividade de Cristo. Principado 7. Engano e mentira. Área de atuação: mídia, educação, política, relacionamentos, manifestações. Fake news como arma política, mentira sistemática na política, engano doutrinário nas igrejas, relativismo moral na educação. Base bíblica: João capítulo 8, versículo 44. Vós tendes por pai ao diabo, e quereis satisfazer os desejos de vosso pai. Ele foi homicida desde o princípio, e não se firmou na verdade, porque não há verdade nele. Quando ele profere mentira, fala do que lhe é próprio, porque é mentiroso, e pai da mentira. Como combater? Compromisso com a verdade, discernimento bíblico, transparência. Bloco 4. Como esses principados operam em coordenação. Agora preciso explicar algo crucial. Esses principados não operam isoladamente, mas em coordenação estratégica. A estratégia coordenada. Observem como esses principados se reforçam mutuamente. Religiosidade sem poder. Permite que os outros principados operem livremente porque não há resistência espiritual eficaz. Corrupção e injustiça. Cria um ambiente propício para todos os outros males, floresçam sem punição. Imoralidade sexual. Destrói a família, que é a base de resistência moral da sociedade. Pobreza e miséria. Mantém o povo dependente e sem esperança de mudança. Violência e morte.
criam medo e desesperança que impedem a fé e a esperança. Idolatria e sincretismo confundem a verdade e enfraquecem o cristianismo bíblico. Engano e mentira sustentam todos os outros através de desinformação e confusão. Exemplo prático. Vejam como isso funciona na prática. Um político corrupto, Principado 2, usa o assassinato de reputação, Principado 7, para se eleger. Uma vez no poder, promove leis que facilitam imoralidade sexual, Principado 3, e mantém políticas que perpetuam a pobreza, Principado 4. A violência aumenta, Principado 5. O povo busca soluções em religiões falsas, Principado 6. E as igrejas, mornas espiritualmente, Principado 1. Não conseguem oferecer resposta eficaz. É um ciclo demoníaco coordenado, a porta de entrada histórica. Esses principados não chegaram ao Brasil por acaso. Tiveram portas de entrada históricas. Colonização baseada em exploração, ganância, injustiça, escravidão e derramamento de sangue inocente, violência, injustiça, sincretismo religioso forçado, mistura pagã, corrupção sistemática desde o período colonial, desonestidade, exploração sexual de indígenas e escravos, imoralidade. Essas maldições históricas abriram portas legais para esses principados se estabelecer. Bloco 5. Estratégias bíblicas de combate. Mas graças a Deus, não estamos indefesos. A Bíblia nos dá estratégias específicas para combater principados. Oração estratégica e territorial. Primeiro passo: identificação. Como fizemos hoje, identifique os principados específicos sobre sua região. Segundo passo: confissão nacional. Confesse os pecados históricos e atuais que deram legalidade a esses principados. Terceiro passo: guerra espiritual. Ore especificamente contra cada principado, usando a autoridade do nome de Jesus. Quarto passo: ação profética. Combine oração com ação prática para fechar portas aos principados. Modelo de oração contra cada principado, contra religiosidade sem poder. Senhor, quebra toda religiosidade vazia em nossa nação. Envia teu Espírito para trazer avivamento genuíno às igrejas brasileiras. Que os cristãos busquem tua face com sinceridade. Contra a corrupção. Pai, expõe toda a corrupção em nosso país. Levanta líderes íntegros e remove os corruptos do poder. Que tua justiça prevaleça em nossa nação. Contra a imoralidade. Deus, restaura a santidade moral no Brasil. Protege nossas famílias e nossa juventude. Quebra toda a ideologia que contraria tua palavra. Contra a pobreza. Senhor, abençoa a nossa terra com prosperidade justa. Dá sabedoria e oportunidades ao teu povo. Quebra mentalidades de miséria e escassez. Contra a violência. Príncipe da paz, traz tua paz às nossas cidades. Protege os inocentes e quebra o poder das facções criminosas. Converte corações violentos. Contra a idolatria. Deus zeloso, purifica a religiosidade brasileira, quebra todo o sincretismo e revela Jesus como o único Senhor e Salvador. Contra engano. Espírito da verdade, expõe toda mentira em nossa nação. Que a verdade de tua palavra seja conhecida e aceita pelo povo brasileiro. Ações proféticas práticas. Além da oração, devemos agir. Viver em santidade pessoal, quebra o poder da religiosidade vazia. Praticar integridade, combate a corrupção. Fortalecer famílias cristãs, resiste à imoralidade. Trabalhar com excelência, quebra a pobreza. Promover a paz, combate a violência. Adorar somente a Deus, quebra a idolatria. Falar sempre a verdade, derrota a mentira. Bloco 6. Sinais de vitória e esperança profética. Mas quero terminar com esperança. Há sinais de que Deus está se movendo contra esses principados. Sinais atuais de vitória. No governo, crescimento de políticos cristãos genuínos, maior transparência através da tecnologia,
Pressão popular contra a corrupção nas igrejas. Movimento de avivamento em várias denominações. Maior consciência sobre família tradicional. Resistência à ideologia de gênero. Valorização de princípios bíblicos. Profecia sobre o Brasil. Creio que Deus tem um plano específico para o Brasil nos últimos tempos. Jeremias capítulo 1, versículo 10. Olha, ponho-te neste dia sobre as nações, e sobre os reinos, para arrancares, e para derrubares, e para destruíres, e para arruinares, e também para edificares, e para plantares. O Brasil tem potencial para ser uma nação que envia avivamento para outras nações. O papel dos cristãos brasileiros. Nós, cristãos brasileiros, temos responsabilidade específica. Somos mais de 147 milhões e 600 mil de brasileiros cristãos, de acordo com o censo de 2022. Uma das maiores populações cristãs do mundo. Temos influência política crescente. Temos recursos para missões globais. Temos diversidade cultural para alcançar todas as etnias. Se nos unirmos em oração estratégica e ação coordenada, podemos quebrar esses principados sobre nossa nação. Conclusão. Profética e chamada à ação. Irmãos da Vanguarda Bíblica, hoje revelamos os 7 principados que mais atacam nosso Brasil. 1. Religiosidade sem poder. 2. Corrupção e injustiça. 3. Imoralidade sexual. 4. Pobreza e miséria. 5. Violência e morte. 6. Idolatria e sincretismo. 7. Engano e mentira. Mas também vimos que temos autoridade em Cristo para combatê-los através de oração estratégica e ação profética. Chamada profética. Sinto no meu espírito que Deus está levantando uma geração de guerreiros espirituais no Brasil. Você que está assistindo pode ser parte dessa geração. Em Ezequiel capítulo 22, versículo 30, Deus disse: E busquei dentre eles um homem que levantasse o muro, e se pusesse na brecha perante mim por esta terra, para que eu não a destruísse. Porém, a ninguém achei. Deus está buscando quem se ponha na brecha pelo Brasil. Será que é você? Compromisso prático. Quem está disposto a se comprometer com guerra espiritual pelo Brasil, faça este compromisso comigo. Senhor Jesus, me comprometo a orar semanalmente contra os principados que operam sobre o Brasil. Me comprometo a viver em santidade e integridade. Me comprometo a ser sal e luz em minha esfera de influência. Usa minha vida para quebrar fortalezas demoníacas em nossa nação. Em nome de Jesus, amém. Desafio para a semana. Meu desafio específico. Ore 15 minutos por dia contra um principado específico. Jejue e ore pela libertação territorial do seu estado. Compartilhe este ensino com sua igreja ou célula e durante toda a semana, pratique as ações proféticas que citei. Se você sentiu o Espírito Santo neste vídeo e quer se unir a esta guerra espiritual, deixe o like e compartilhe para que mais guerreiros se levantem. Nos comentários, escreva simplesmente: Eu estou na brecha pelo Brasil, para mostrar seu compromisso. Se inscrevam no canal e ativem o sininho, porque semana que vem, vamos aprofundar como fazer mapeamento espiritual da sua cidade, guia prático de guerra territorial. Que o Senhor dos Exércitos nos use para libertar nossa amada nação brasileira das trevas espirituais. Até a próxima, guerreiros do canal Vanguarda Bíblica.